Os top 3 fundos imobiliários de papel high grade para se investir nesse ano de 2024. Pessoal, nesse vídeo eu vou compartilhar 3 excelentes fundos imobiliários de papel que, pelo menos na minha opinião, são os melhores com respeito ao segmento high grade. Aí talvez você me pergunte, sim Lucas, o que significa fundos imobiliários de papel high grade? São aqueles fundos de papel com menor risco de crédito, então são ativos relativamente mais seguros. São fundos imobiliários de papel que têm uma menor possibilidade de sofrer algum tipo de calote. Não quer dizer que não possa ocorrer. As empresas que pegaram dinheiro emprestado com esses fundos imobiliários geralmente estão atuando em segmentos mais resilientes. Também geralmente são empresas mais sólidas que já faz um bom tempo de existência. Então isso faz com que eles sejam assim bons devedores. Porque o risco dessas empresas deixar de honrar com o compromisso de pagar os CRIs com respeito ao fundo imobiliário que lhe emprestou, é muito mais difícil. Então aqui eu vou mostrar 3 fundos imobiliários que, pelo menos na minha opinião, são os melhores no momento. Porém, como eu não sou o senhor da razão, quero que você deixe a sua opinião. Você acha que essa lista realmente está correta? Esses são os 3 melhores fundos high grade que temos para investir? E se não é, quais outros fundos imobiliários você colocaria aí nessa lista? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Eu vou falar aqui de maneira resumida sobre cada um deles, então se algum deles lhe interessar, procure se aprofundar para que assim você possa entender melhor como cada um deles funciona. Apesar de serem os melhores na minha opinião, tem algumas ressalvas que eu vou fazer aqui em alguns deles, então fique comigo até o final do vídeo. O primeiro fundo, pelo menos na minha opinião, que é muito bom, é o PLCR11. Atualmente está sendo negociado a R$ 85,55, dividend yield aqui de 11,86, P sobre VP de 0,93 e liquidez média diária um pouco superior a 200 mil. Apesar desse ser um excelente fundo imobiliário, o que pega muito nele aqui é com respeito à sua liquidez. Ele é um fundo não muito conhecido e pouco valorizado pelos investidores, mas ele é muito bom. Continuando aqui, a gente pode ver o seguinte, que ele tem um patrimônio ainda pequeno de 192 milhões de reais, então ainda é um ponto que ele tem a melhorar. E seu último rendimento pago, pessoal, que foi correspondente aqui ao mês de junho de 2024, foi de 75 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial, vamos conferir algumas informações sobre esse ativo. Aqui, primeiramente, a gente pode ver que ele conta com 44 CRIs no seu portfólio de investimentos. Ele tem CRIs indexados ao índice PCA, que corresponde a 67% deles, e o restante 32% estão indexados ao índice CDI. Então eu acho isso daqui muito importante, que ele diversifica os seus indexadores e não fica dependente apenas de um indexador. Além disso, 100% dos seus CRIs são de série sênior ou se não série única. Aqui também a gente pode ver a sua taxa média de juros. Os que estão indexados aqui ao índice PCA teve uma média de aquisição de 5,94%, e os que estão indexados ao índice CDI teve uma média aqui de aquisição de 2,79%. Então são boas taxas aí consideradas de ativos relativamente seguros. Com respeito aqui ao setor de atuação dos seus devedores, podemos ver que ele tem aqui empresas que atuam no setor de corporativo, também residencial, que no caso são as construtoras, shoppings, que também é um segmento muito bom, e também pulverizado. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver o nome de alguns dos seus devedores. Então podemos ver que tem empresas aqui interessantes, né? O Grupo Mateus, Almeida Júnior, Local Frio, Souza Cruz, Azul, MRV, JSL, que é uma transportadora. Temos aqui também a Magazine Luiza, os Correios, entre outras empresas. E o mais importante é que podemos notar que ele não tem concentrações. Essa porcentagem aqui de 11% corresponde ao caixa que o fundo atualmente ele tem disponível para poder investir. E vocês podem ver que a sua maior posição é aqui de 5%. Então ele não tem concentrações, é de 5% para baixo. Isso é muito importante, especialmente em fundos imobiliários de papel, já que minimiza os eventuais riscos. E se descermos mais um pouquinho aqui, a gente pode ter mais algumas informações sobre cada um dos seus devedores. Então, novamente, ele vai falar quem é o devedor desse CRI, o seu segmento de atuação, qual é o indexador desse CRI, juntamente com a taxa fixa de juros e também correspondente ao PL, no caso, o patrimônio do BLCR11 investido em cada um deles. Ele também menciona aqui a localização desse empreendimento e também as garantias que foram dadas por esse devedor. E no final aqui a gente pode ter mais alguns detalhes, né, do portfólio de CRIs do PLCR11. Então novamente ele vai trazer aqui mais algumas informações e você sabendo o nome do devedor tem como você fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, né, saber aí como é que está a saúde financeira de cada um desses devedores. E o mais importante é que o fundo ele não está sofrendo nenhum tipo de calote, então todos os devedores têm honrado aí mensalmente com seus pagamentos.
O segundo fundo, pessoal, é o KNCR11, atualmente sendo negociado a R$ 104,27, dividend yield aqui na casa dos 12%, P sobre VP de 1,03%. Um ponto a se prestar atenção com respeito a esse fundo é sobre o seu P sobre VP. Não é aconselhável você comprar fundos imobiliários de papel acima do seu preço justo, no caso acima do seu VP. Então, esse daqui não seria o melhor momento para investir no KNCR11. Devemos levar em consideração que o preço justo desse ativo seria aqui os R$ 101,22. E atualmente está sendo negociado aqui na faixa dos R$ 104. Então, se você se interessar em investir nesse fundo, espere chegar mais próximo aqui do que seria o seu preço justo, beleza? Continuando aqui, podemos ver que ele tem uma liquidez diária muito boa, de aproximadamente 10 milhões de reais, então você não tem dificuldades aí na hora de comprar ou vender cotas desse ativo. Além disso, podemos ver que ele é um fundo muito grande, tem um patrimônio aqui de 5,7 bilhões de reais, e seu último rendimento pago, se descermos aqui, podemos ver que foi o valor de R$1 por cada cota, que foi correspondente ao mês de junho. Aqui no seu relatório gerencial, vamos considerar alguns pontos sobre ele. Então aqui já de início ele menciona que ele tem CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa média anual aqui de 2,51%, que é justamente a taxa média do fundo. Também podemos ver que ele é um fundo bastante antigo, né? Teve início lá no mês 10 de 2012, cobra aqui uma taxa de administração de 1,08%, não realiza cobrança de taxa de performance e tem como gestão a Quinéa Investimento, que pelo menos na minha opinião é uma aí das 3 melhores gestoras de fundos imobiliários que existe. Se descermos aqui, pessoal, podemos ver o seguinte. Outro ponto que pelo menos eu não gosto muito com respeito ao KNCR11, porém que não tira a qualidade do fundo, é com respeito ao seu indexador. Então todo o seu patrimônio, todos os investimentos que atualmente ele tem estão indexados ao índice CDI. Então, 91,4% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI. Então, ele tem uma dependência aí da taxa de juros. Como a expectativa é que a taxa de juros permaneça aí de 10,50% até o final do ano, então isso aí não vai interferir muito na rentabilidade do fundo. Porém, a partir do momento que a taxa de juros voltar a cair, isso vai afetar bastante o fundo. Por que eu não gosto de apenas um indexador? Observe aqui no ano de 2020, como o fundo ele pagou rendimentos muito pequenos. Nessa época aqui a taxa de juros estava de apenas 2%, então isso afetou bastante a rentabilidade do fundo. Imagina aí você ter um fundo de base 100 pagando 25 centavos por cada cota. Mas como eu mencionei, isso daqui não tira a qualidade do fundo, né? Com respeito ao setor de atuação dos seus devedores, podemos ver que tem empresas aqui do setor de escritórios, 56%, shopping, que também é um setor bastante resiliente, 23%, residencial, que no caso se trata das construtoras, 14,8%. Outro ponto bastante positivo do KNCR11 é com respeito à sua diversificação. Aqui no seu portfólio de CRIs, podemos ver que novamente ele menciona quem é o devedor desse CRI, o seu indexador, né? Todos eles indexados ao índice CDI, a taxa fixa de juros, menciona a sua taxa fixa de aquisição, também menciona o PL, né? No caso, patrimônio do KNCR11 investido em cada um desses devedores. E podemos notar que ele tem apenas um devedor que tem uma porcentagem superior a 5%, que é o JHSF Malls. Porém, da segunda posição para baixo é inferior a 5%. Então, a diversificação também é um ponto positivo desses fundos. Fundos, pessoal, considerados aí relativamente bons, sempre eles vão se diversificar, que é uma maneira aí do fundo ele proteger seu patrimônio de eventuais riscos. E o melhor fundo imobiliário high grade, pessoal, na minha opinião, é o HGCR11, atualmente sendo negociado a R$ 104,10, dividend yield de 11,5%, P sobre VP de 1,04%, então ainda não é o melhor momento para investir nele. Tem uma excelente liquidez média diária superior a 3,5 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que o preço justo seria os R$ 100,44. Então, se o fundo lhe interessar, procure comprar mais próximo aqui desse preço justo. Atualmente, o fundo tem um patrimônio aqui de 1,5 bilhão de reais, então é um fundo muito grande. E se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento pago foi correspondente ao mês de junho e foi de 95 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial, vamos considerar alguns pontos sobre ele. Então, primeiramente, já podemos ver a sua gestão, né, feita pela Credit Suisse. Lembrando que a Credit Suisse ela foi comprada pela Pátria, porém o time de gestão passou, né, para a Pátria. Então, acreditamos que a qualidade vai continuar a mesma. Nesse gráfico aqui, pessoal, podemos ver como vale a pena investir nesse fundo imobiliário, né? No decorrer do tempo, desde o ano lá de 2010, ele tem conseguido aí superar o índice fixo e também o CDI. Todos os 3 fundos que eu mencionei, eles conseguem superar tranquilamente o IFIX e o índice CDI. Então, são fundos aí que vale realmente a pena investir.
Aqui, pessoal, podemos ver com respeito aos indexadores do CRIs do fundo. Então, ele usa aqui tanto o índice CDI como o índice IPCA. Atualmente, correspondente aqui ao mês de junho de 2024, 73% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA e 27% estão indexados ao índice CDI. Então, apesar dele ter uma exposição maior ao índice IPCA, ele também usa, o índice CDI, não fica dependente apenas do IPCA. Com respeito ao setor de atuação de seus devedores, podemos ver que ele é bem diversificado, Ele tem empresas aqui do setor de varejo com 40%, que é um setor relativamente mais seguro, setor de logística também, que é relativamente mais seguro, e o setor residencial. Ele tem alguns segmentos um pouco mais arriscados, como saúde, hotéis, o setor educacional, porém são porcentagens pequenas, de 1%, de 6% aqui no segmento de hotel e de 0,3% no segmento de saúde. Subindo aqui, a gente pode ver alguns dos seus devedores. Então, podemos ver empresas realmente bastante conhecidas, sólidas. Almeida Júnior, que atualmente é sua maior posição, com 6%. Então, ele não passa aqui de 6% do seu PL. Podemos ver outras empresas aqui, como JSL, que é uma transportadora, como eu já mencionei, o Açaí, Iguatemi, entre outras empresas. Com respeito à taxa média de juros, podemos ver que os CRIs estão indexados ao índice IPCA. Tem uma taxa média aqui de 7,8%, que é uma taxa muito boa. Os que estão indexados ao índice CDI tem uma taxa média aqui de 3,5%. E aqui vocês podem ver o portfólio de CRIs atuais do fundo. Então, mostrando assim que o fundo ele tem uma quantidade bem considerável de CRIs. E como eu já havia mencionado, um ponto que eu gosto bastante é com respeito à sua diversificação, A gente pode ver que ele é um fundo realmente bastante diversificado, preza muito por essa questão, Como eu já mencionei, diversificação é uma maneira de você minimizar os eventuais riscos. E podemos ver que atualmente ele conta aqui com 45 CRIs. E aqui no final do relatório gerencial você pode conferir mais algumas informações, sobre cada um desses CRIs, as garantias também que foram dadas por esse devedor, também a localização dos empreendimentos de cada um desses devedores. Então, você sabendo o nome do devedor, você consegue aí fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre cada um deles, beleza? Deixa aí nos comentários, pessoal, se na sua opinião esses realmente são os 3 melhores fundos de papel high grade para se investir nesse ano de 2024. Tem outros fundos bastante interessantes também, porém que eu não trouxe nessa lista, mas que vale a pena você tirar um tempinho para poder investir. Temos o BTCI11, que é um fundo de base 10, que eu pessoalmente gosto bastante. Ele é um fundo high grade, porém eu não trouxe nessa lista porque o fundo está sofrendo um pequeno calote, mas isso também não tira a qualidade do ativo, como eu mencionei, apesar de ser fundos high grade, não quer dizer que não possa sofrer algum tipo de calote. Temos também o RBRR11, que é um fundo high grade, porém eu não trouxe para essa lista porque a gestora do fundo tem feito aí ancoragem. Então esse tipo de movimentação nunca é positivo para o cotista. Mas é um fundo também que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar e analisar ele. Temos outros fundos também, como o CPTS11, que também é um fundo high grade, porém eu não trouxe aqui por algumas movimentações que a gestora, a Capitânia, ela fez nesses últimos meses, que eu não achei muito interessante, especialmente aquelas operações compromissadas que ele fez no próprio CPTS11, que trouxe dificuldades para o fundo. Então mencionei aí mais algumas opções que você tem para poder estudar, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.